Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Conhecimento é cidadania, mas para isso você tem que buscá-lo ou permanecer aqui conosco assistindo e debatendo assuntos do universo jurídico. Hoje, especificamente, vamos trabalhar com um tema e vamos aprender mais um tema que envolve principalmente a categoria de advogados, né? Que nós vamos falar sobre as prerrogativas. E para falar sobre prerrogativas, alguém aqui não poderia não ser ele, que é o nosso presidente da Comissão das Prerrogativas da OAB Seccional Paraíba, o doutor Alisson Fortuna. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. É uma satisfação estar aqui no seu programa, falar um pouco das prerrogativas, dos direitos dos advogados que constantemente, diariamente são violadas e passar um pouco para alguns colegas, para a sociedade, até mesmo para os serventuários da Justiça, sobre o que é realmente a prerrogativa, o que é o direito do advogado e quando ela pode ser violada, quando ela está sendo violada e como ela deve proceder, como o advogado deve proceder quando as suas prerrogativas estão sendo violadas, quando forem violadas, né? Doutor, você poderia afirmar que os nossos advogados, que são muitos aqui no nosso estado, eles são conhecedores das suas prerrogativas? Sheila, infelizmente não. Muitos advogados pensam, acreditam que tudo que se envolve, vem atingindo na sua vida pessoal, ou seja, fora do exercício da profissão, está sendo violada a sua prerrogativa, o seu direito. Mas não. Sabemos que as prerrogativas, os direitos dos advogados, elas estão elencadas no artigo 6º e 7º do nosso Estatuto. Então, a atual gestão da OAB vem trabalhando exatamente isso. Criei, juntamente com a Comissão Criminal, do Jovem Advogado, da Ética e os Honorários, exatamente uma palestra para aqueles novos advogados que estão entrando no exercício da profissão, né? Então, eles já vão entrar praticamente sabendo os seus direitos. E a Comissão do Jovem Advogado, que é presidida pelo advogado Dr. Alessandro Valadares, criou também um curso preparatório também para aprimorar os seus direitos, como advogado eles devem atuar, o que ele deve fazer no exercício da profissão. Sabemos que é uma profissão árdua, mas bem gratificante, né? Mas nossa intenção da atual gestão é exatamente isso, passar para os novos advogados e para os veteranos quais são as suas prerrogativas, né? E realmente passar através de cartilhas, estamos criando cartilhas didáticas com perguntas e respostas para distribuir em todo o estado da Paraíba, para mostrar para eles quais são as suas prerrogativas, ter conhecimento realmente das suas prerrogativas e também o que não são prerrogativas, que vale salientar que normalmente eles acham que realmente certas situações que estão ali acontecendo, acham que é realmente uma prerrogativa deles. Então a gente vai exatamente trabalhar com isso. Estamos começando a trabalhar com isso, para realmente eles saberem quais são as suas prerrogativas, entendeu? Diante, quando você me fala apresentar isso, vocês começam dando um passo muito importante, que a gente não tinha antes, que é exatamente fazer um curso preparatório para quem está entrando no mercado, já ter esse conhecimento e já vai facilitando, né, até o exercício mesmo da advocacia. Mas é recente, essa questão, até a própria gestão está recente, estamos no mês de março. Quais foram as dificuldades enfrentadas nessa gestão para divulgar ou até para trabalhar com as prerrogativas? Olha, a maior dificuldade que eu verifiquei na atual comissão foi referente a, realmente, como eu falei antes, né, o saber dos advogados saberem das suas prerrogativas. Existem várias violações diariamente, como eu já disse aqui, e verifiquei também que não estávamos preparando os nossos advogados. A OAB não estava preparando o advogado para entrar no mercado. Então,
vimos essa necessidade, vimos a necessidade de criar uma cartilha didática. Não é uma cartilha com a letra da lei, é uma cartilha realmente que o advogado saiba, possa ter o tempo de ler, de procurar saber como deve proceder. Então, assim, realmente tivemos essas dificuldades, pequenas dificuldades, e, graças a Deus, colocamos representantes da Comissão de Prerrogativas em todo o estado da Paraíba. Então, hoje, um advogado na subseção de Cajazeiras, na subseção do Vale do Piancó, da subseção de Souza, ele está assegurado, ele está representado através da Comissão de Prerrogativa Estadual. Então, a gente via essa necessidade, viu que realmente estava só concentrado em João Pessoa. Então, o que é que eu fiz? Distribuí membros, coloquei membros em cada subseção, em cada região, para representar a OAB e também defender o advogado quando tivesse suas prerrogativas violadas. Quais são as atribuições, hoje em dia, desenvolvidas pela Comissão de Prerrogativas? No sentido, assim, quais são as atividades mesmo que vocês estão desenvolvendo? Além da cartilha, que já muito bem falado. Estamos, Sheila, criando, além da cartilha, como eu já falei também, a palestra, que é um preparatório para o advogado mostrar o que são as prerrogativas. Estamos dialogando sempre quando há uma violação, há um diálogo com um juiz, algum órgão, delegado, INSS, a questão até mesmo da prioridade de advogados junto ao INSS. Estamos dialogando com a AGU e a superintendência do INSS para como a gente deve fazer para o advogado em si ter o direito de preferência, porque sabemos que está tramitando no STF um processo da OAB Nacional, da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, sobre a preferência do advogado nas agências do INSS. E isso já foi deferido. Isso o advogado, existe uma liminar e o advogado tem preferência, só que ela foi suspensa. Mas estamos trabalhando junto com o INSS e a AGU para que possamos ser pioneiros no Brasil a forma de realmente o advogado ter essa preferência no INSS. Além de outras atividades como o Hospital de Trauma, que conseguimos agora recentemente também, que o advogado tenha direito, com a procuração logicamente original, que tenha direito a requerer o laudo médico e prontuário do seu cliente, né? O diálogo com os servidores, né? Sempre que está havendo alguma violação. Então, assim, a atual política da OAB é exatamente o diálogo. No resumo, está sendo o diálogo para evitar qualquer tipo de representação, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de mandado de segurança, porque é como eu sempre falo, a conversa, o diálogo é o melhor caminho. Verdade. Olha, você que está nos assistindo aí, não saia não, permaneça aqui, porque no próximo bloco a gente vai tentar conhecer e saber o que anda acontecendo realmente nos tribunais. Como é que anda esse diálogo entre a Comissão de Prerrogativas e o Poder Judiciário. Permaneça aqui no programa Café com Direito e se torne um cidadão mais informado. Voltamos com o programa Café com Direito. Hoje, debatendo o tema prerrogativa dos advogados, e o meu convidado é o presidente da Comissão da Prerrogativa aqui da OAB Seccional Paraíba, Dr. Alisson Fortuna. Dr. Alisson, você vinha falando muito bem, apresentando esse trabalho até de uma harmonia, né, entre essa gestão no sentido de priorizar um bom diálogo, uma conversa, uma discussão, em vez de partir realmente, né, em busca do judiciário para resolver questões tipo mandado de segurança, ou muitas vezes até uma, que a gente já ouviu, a gente sabe muito bem, voz de prisão para colegas advogados quando eles estão dentro da sua prerrogativa. E aí a pergunta é, um local onde a gente está constantemente convivendo, e ali é nosso meio de trabalho, chama-se tribunal e fóruns, tribunais e fóruns. Como anda essa atuação diretamente preventiva, né, e também reparadora em relação à prerrogativa dos advogados?
Sheila, como você bem falou, nós já começamos, na segunda semana da nossa gestão, a andar pelos fóruns. E a nossa intenção vai ser para saber quais são as dificuldades dos servidores com advogados e advogados com servidores. Ouvindo as duas partes. Temos que ouvir as duas partes, até porque existem servidores que não se batem com o advogado, então a gente precisa resolver essa situação, para que não há nenhum problema maior, até mesmo com o tipo de representação, com o tipo até mesmo de desacato, entendeu? Às vezes até de desagravo público, mas o que vem acontecendo muito em relação aos fóruns, por exemplo, é a questão de processo de advogado ter vista, processo fazer carga, processo que estão parados há muito tempo, que hoje a gente está vendo muita dificuldade do tribunal, muito a falta de servidor, né? O cumprimento de uma liminar. Recentemente eu recebi uma reclamação do advogado que desde novembro ele não tem a sua liminar para cumprir. A juíza fez o seu papel de já apreciar aquela antecipação tutela ou até mesmo aquela liminar, mas não tem servidores para realmente oficializar e concretizar ali, porque o negócio, a matéria já foi decidida ali antecipadamente, logicamente sem analisar o mérito, mas não tem servidor para cumprir. Então, o que a gente está fazendo, pegando essa reclamação dos advogados, que a gente até pede que os advogados façam as reclamações para a OAB, para a Comissão de Prerrogativas, que vamos receber, nós recebemos o processo, analisamos e colocamos os plantonistas, que vale salientar, temos plantonista. Eu coloquei plantonista semanalmente. Então, os plantonistas ficam de segunda a segunda, 24 horas ligado, sempre à disposição dos advogados. Vamos aproveitar para divulgar os telefones. Aqui, tanto a gente coloca na tarde, você vai poder acompanhar para ir anotando. Isso é importante, certo? E, inclusive, sempre que está havendo uma violação, o advogado ele precisa, a gente às vezes fica sabendo de uma violação por WhatsApp, grupo de rede social, Facebook, e a gente não tem o que fazer porque naquele momento que houve a violação, não procuraram. Então, se no momento que ele tiver violação dos seus direitos, eles nos procurem, podem ligar, que o telefone é 24 horas ligado, certo? Situações de tribunais, é um pouco difícil a gente encontrar dificuldade com os advogados junto ao tribunal, mas a maior violação que a gente sempre vê é no fórum criminal, delegacia, presídios, e até mesmo nos fóruns cíveis. Pois é, isso que eu pergunto, assim, eu às vezes eu não tenho muitas queixas para fazer na minha área tributária, assim, uma vez ou outra para poder ter direito à carga de processos de autos no universo administrativo, que aí você às vezes tem que se impor, mesmo lembrar que é um direito que nós temos de fazer carga nesses processos, mas eu ouço mais reclamações mesmo no dia a dia em delegacias, né? Eu já até vejo colegas reportando problemas diretamente, até às vezes com voz de prisão nesses espaços. Você acredita que então tem que ser feita uma força-tarefa, eu diria isso, exatamente junto aos colegas advogados que atuam na área criminal? Exato. É bom ressaltar, Sheila, que essas vozes de prisões que normalmente o advogado vive sendo ameaçado por juízes, por delegados, elas não podem ser feitas. Muitos advogados não sabem desse direito dele. O que tem que ser feito é aquela autoridade abrir um TCO, certo? Enviar para a autoridade responsável, para daí exatamente averiguar o processo. Se realmente houve um desacato à autoridade, mas o juiz em si, ele não pode mandar prender o advogado porque houve um desacato. Porque se realmente houver isso, ele vai estar tendo o crime de abuso de poder. Entendeu? Então, no momento que houver uma situação dessa, imediatamente o advogado ele tem que nos ligar. Em relação à situação dos advogados criminalistas, realmente
eles vêm passando por dificuldades em relação a algumas autoridades, como diretores de presídios, em ter acesso aos seus clientes. No começo da nossa gestão, estivemos com a central de polícia, dialogando para ver a melhor forma do atendimento do advogado com o seu cliente que ali esteja acolhido. Então, conseguimos ter um diálogo, mostramos para a central de polícia como ele deve proceder quando o advogado não tiver sua identificação, que na outra semana, inclusive, houve até uma prisão, né, de uma pessoa se passando por advogado, e isso, a gente precisa da ajuda dos próprios advogados para nos mostrar que realmente está sendo violado, para daí pegarmos esse processo e dar encaminhamento, até mesmo uma representação ou desagravo público. Você falou, a gente aqui falou de um setor específico, né? Mas exatamente qual a prerrogativa que um advogado ele tem que conhecer e que ele não pode abrir mão? Que você diria assim, é essa a prerrogativa que nos dá forças. Olha, Sheila, ele tem todo o direito de ter a presença da OAB, certo? Como representante, até mesmo em qualquer situação, para lhe acompanhar, para dar uma assistência. Então, no momento da sua atuação como advogado, ele tem, por lei, ele pode ter a presença da OAB. Então, em situações, por exemplo, um advogado que for ter vista de um processo, ele pode, logicamente, tem uma exceção, que se o processo for sigilo, claro, ele não pode ter que ter procuração. Então, o advogado ele pode ter vista dos autos, certo? Mesmo sem procuração. Logicamente, como eu já disse, que naqueles casos com o segredo de justiça ele não poderá, devendo ter que apresentar a procuração e ter vista. Então, assim, a prerrogativa mesmo, assim, uma certidão, entre elas. Uma certidão, por exemplo, eu compareci ao cartório e o meu processo não foi encontrado. Por exemplo, que isso acontece demais mesmo. Doutor, depois me passa uma certidão, aquele servidor se negar, ele vai ter que realmente procurar o OAB, chamar a testemunha e passar no papel que realmente houve uma violação, porque ele precisa da certidão de que realmente ele procurou o seu processo, foi procurar o processo e não... Doutor Alisson, eu diria assim, até de forma mais coloquial e até em tom aqui de brincadeira, o telefone da prerrogativa, da comissão de prerrogativa, do pessoal que vai estar de plantão, é como o telefone da nossa seguradora para quem tem carro, né? Tem que manter na carteira de bom advogado, tem que estar ali colado ao lado da nossa OAB, porque não dá para ficar sem contar com eles. E você, conte conosco, permaneça aqui, que no próximo bloco você vai conhecer mais um pouquinho das prerrogativas dos advogados. Já já retornamos com o programa Café com Direito. Programa Café com Direito, hoje falando sobre as prerrogativas dos advogados. Às vezes, né, você está aí atuando, tem vários aborrecimentos no seu dia a dia litigando e às vezes você é violado nos seus direitos e muitas vezes para não criar uma animosidade com o cartório, muitas vezes para não criar uma antipatia com o serventuário, você vai deixando as suas prerrogativas de lado, o que é ruim. Vamos conhecer um pouquinho aqui com o presidente da Comissão de Prerrogativa o que é mais comum, né, que tanto aflige os advogados, né, e essa história de ir deixando, até que ponto a gente pode ter essa tolerância e da importância que é um órgão representando o advogado justamente para evitar essa animosidade. Bem, Sheila, é importante realmente essa sua pergunta, porque normalmente tem uma violação muito frequente, que seria o quê? O acesso do advogado ao juiz. Então, normalmente, o que é que acontece? O advogado precisa ter acesso ao seu processo, conversar com o juiz sobre o seu processo que está concluso, né, o processo que está no seu gabinete, e ele é barrado. Ele é barrado ou por uma placa na porta do seu gabinete, ou porque o servidor
está informando que ele não está na comarca ou na vara, né? Ou ele está em audiência ou ele está despachando. Bem, o que fazer nesses casos? Normalmente, essas situações vêm realmente acontecendo na Paraíba. Recentemente, até mesmo aconteceu aqui na capital, uma juíza colocou na sua porta do gabinete que estaria suspenso atendimento ao advogado e até mesmo com os seus assessores ou estagiários. Então, de prontidão, fomos conversar com ela para ver se ela poderia relevar essa situação. Até mesmo colocamos como opção acesso à sua assessora ou assessor, mas não conseguimos dialogar com ela e a representamos. Então, esse direito do advogado, ele vem sendo violado constantemente mesmo. Então, e esse direito, vale salientar, ele é assegurado por lei. O advogado ele tem que ter acesso à justiça, ele tem que ter acesso ao juiz, ele tem que ter acesso a exatamente todo o sistema judiciário. Porque assim, quando uma situação que houve, que o advogado foi conversar com o juiz, eu não pude conversar com ele porque ele disse a mim que estava proibido. Não, ele tem que, porque sabemos que por lei todos são iguais. Então, essa é uma das maiores violações que vimos realmente na comissão. Então, é exatamente isso que a gente vem realmente vendo exatamente nas violações, né, das prerrogativas. Olha aí, né? E é como você disse desde o primeiro bloco. Na medida em que você conhece realmente as suas prerrogativas, fica muito mais fácil de você defender. E quando você tem um grupo ou uma instituição que briga por você, né, aquela história não cria uma animosidade, exatamente, que é esse o papel realmente. Doutora, vamos falar um pouquinho dessa comissão, né? Ela é composta por quantos advogados? Né? Como é que é desenvolvido esse trabalho e como o nosso advogado que está nos assistindo, né, ele pode ter acesso aos advogados, aos membros da comissão? A comissão está aberta a ter novos advogados? Como é que está essa questão hoje? Perfeito. Só para uma complementação, Sheila, em relação à última pergunta que você me fez, é necessário que haja uma cordialidade, certo? Verdade. E um bom senso até mesmo da parte do advogado. Quando realmente o juiz ele estiver em audiência, aguardar o juiz terminar aquela audiência e pedir uma licença para ter uma conversa com ele que não seja demorada, né? Até porque o juiz ele tem que despachar, ele tem que sentenciar, ele tem que dar andamento aos processos, né? Voltando a essa pergunta que você me fez, hoje a comissão ela tem 42 membros em todo o estado da Paraíba. Exatamente. Então, assim, nós não temos tantos, porque a gente pensa não na quantidade, nós pensamos muito na qualidade. Temos muitos membros realmente dedicados à comissão, 24 horas. Eu até estava dizendo ontem numa reunião que eu estava bastante feliz com a atuação da comissão, tendo em vista que situações, até mesmo quando não é prerrogativa do advogado, o pessoal recebendo a ligação está indo e passando para o advogado, olha, a gente veio, mas isso não é uma questão de prerrogativa, isso é uma questão realmente conscientizando. Né? A comissão, como eu já falei, vem criando um leque de projetos. Então, já falei sobre a questão da cartilha, que será bem didática, criamos compramos um aparelho para a comissão, que também até pega rede social, WhatsApp, naquele momento que estiver violando as prerrogativas, ele pode tirar uma foto, filmar, enviar para a comissão de prerrogativa imediatamente. E estamos em todo o estado. Como eu já falei no começo da entrevista, que temos em Cajazeiras, Catolé, do Rocha, em Souza, vários membros da comissão de prerrogativas sempre à disposição dos advogados. O próprio site da OAB, ele está passando por algumas mudanças, e pedi ao presidente Paulo Maia que criasse um espaço das prerrogativas.
que lá ele vai entender melhor sobre suas prerrogativas, como é que ele poderá proceder tipo em um certas canal situações. direto, Exatamente. Ele vai clicar lá no link das prerrogativas e vai ter tudo o que ele deve fazer. Modelos de requerimentos, de pedidos de representação, modelos de mandado de segurança, até mesmo para nós, representantes da OAB, que está lá em Cajazeiras. Nós teremos também o contato direto o contato direto com a Comissão de Prerrogativas, certo? Então, assim, é um leque de projetos que realmente vai melhorar bastante a atuação do advogado no estado da Paraíba. Eu até acho engraçado que, recentemente, um servidor ficou até feliz com a presença da OAB, no sentido de que, vixe, eu nunca vi um representante da OAB aqui para vir conversar com a gente. E realmente a gente está ali para dialogar. E exatamente isso, a gente está, a comissão, a direção, o presidente Paulo Maia realmente nos passa isso. Vamos dialogar, que é a melhor forma de resolver. Então, a comissão está bem encaminhada em relação a isso, de atuação para bem o advogado ficar bem acobertado com os seus direitos. É isso aí. É como eu sempre afirmo, o conhecimento da segurança e segurança faz com que a gente leve a vida de forma muito mais saudável, né? E com certeza facilitando o crescimento, não só o nosso pessoal como advogados, né? Mas também o seu, né? Porque a gente quando está lá, está representando, quando estamos no judiciário, a gente está representando a um constituinte, um tutelado da justiça. Então, respeitando as nossas prerrogativas, direto ou indiretamente, está respeitando também o direito tutelado da justiça. Café com Direito permanece sempre ligado com você. Até a próxima semana com mais informação jurídica.